Aleluia. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Conseguimos, inclusive, nos conectar com a internet. Louvado seja Deus. Quero aproveitar e deixar um abraço aos nossos irmãos que estão com a gente. Nos conectamos há poucos instantes. A gente vem tendo dificuldades com uma transição de internet que estamos fazendo para melhoria em nosso meio. Pegamos uma internet mais potente, melhor, mas isso implica em em alguns sistemas e algumas operações que precisam ser ajustadas, e temos encontrado dificuldades com isso, mas tenha um pouquinho de paciência, nós vamos chegar lá, tá bom? Nós nos conectamos há alguns minutos e já temos aqui um bom número de pessoas com a gente. Pastor Edson está aqui conosco, Dona Norata, a Leila de Múrcia, a família de Múrcia. Coisa boa, esses dias tivemos a oportunidade de vê-los aqui na igreja, a Leila e o Dani, e foi tão gostoso, tão bom. A gente tem muitas saudades de vocês, viu? A Lu Bittencourt também aqui, Dona Emília, seu João, a Bia, a família Jandoso, a Renata aqui com a gente, Dona Cleusa, direto da Argentina. Que Deus abençoe vocês. O Paulo também está aqui, família Moraes conectada com a gente, todo mundo já participando, orando, louvando ao Senhor. E somos gratos a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Amém? Nós queremos retomar não, hoje nós temos um estudo separado para a gente. Nós vamos conversar sobre um tópico que é tão difícil de conversar às vezes, porque sempre implica em situações e é contracultural, né? Nós estamos indo contra a nossa cultura, que é o tema do aborto. Nós vamos falar hoje sobre aborto à luz da Bíblia. Quero desde já deixar minha gratidão ao pastor Humberto, que foi quem colocou este material para a gente, compartilhou alguns pastores no distrito há um tempo atrás, e a gente vinha buscando uma oportunidade para assim fazer. Para quem não conhece, pastor Humberto de Oliveira, ele é pastor da Igreja do Nazareno, psicólogo enfim, uma bênção em nosso meio. Eu vinha já buscando uma oportunidade para falar sobre isso, para discutir, mas acima de tudo para colocar também em oração, deixar uma palavra para a igreja. Às vezes a gente passa, a gente vê esses tópicos tão perto, tão de perto, não é? E nunca paramos para olhar, para ler a Bíblia, para ver os fundamentos. Hoje o faremos, vamos compartilhar, vamos abrir para que você possa fazer algumas perguntas, para que você possa interagir com a gente. E domingo que vem, vamos entrar também em um tempo especial de estudo. A Casa do Evangelho está vivendo aí por esses dias um tempo voltado, focado em discipulado básico cristão. Até porque estamos em preparação para mais um batismo, que, se Deus nos permitir, vai ocorrer na segunda semana de dezembro. Então, portanto, contando o próximo final de semana, nós temos somente três semanas, 3 encontros para que possamos fazer. A ideia, eu venho desafiando alguns grupos pequenos a passar por esse estudo, e tem sido difícil encontrar tempo para atender as pessoas individualmente ou com grupos personalizados, como a gente sempre procura fazer. Mas
nós vamos passar pela próxima semana, se não por todo o conteúdo de discipulado básico, nós vamos procurar olhar ali o que está na espinha dorsal da Igreja do Nazareno, enquanto sua fé básica também. Então eu quero convidar vocês a continuar engajado com a gente em oração, né? Quais são os nossos pontos de fé básicos? Eu ontem, sábado, tive a grata oportunidade de servir a nossa igreja junto ao pastor Fernando, nosso superintendente, pastor Márcio, quem dá liderança a esse novo distrito que está nascendo ali no sul de Minas, e o pastor Jeconias também. E nos juntamos a um outro grupo de pastores presbíteros para fazer entrevistas pastorais ali no sul de Minas. Nós somos apóstolos de Calda. Ontem pela manhã saímos bem cedinho. Cheguei, foi um dia daqueles, né? Corrido de novo. Cheguei, já era mais de 5 horas da tarde, para estar novamente com um grupo de jovens, todo energético aqui, querendo fazer, enfim. E foi uma bênção. E lá, ao entrevistar pessoas, ao treinar pessoas, é isso que acontece. Em meio às entrevistas, a gente vai perguntando, fazendo perguntas, de área pessoal, obviamente, mas principalmente sobre a nossa igreja, sobre a nossa organização, sobre a teologia, para que nós possamos licenciar alguns pastores, renovar a licença de pastores. E isso acaba sendo um treinamento. Essa é a realidade. A gente tem a pastora Renata, passou recentemente, não é? Passou ou não passou? Passou. Passou recentemente por essa entrevista aqui no nosso distrito. Nós temos uma junta de credenciais que faz isso. E isso acaba por ser um treinamento, né? A pastora Renata passou um ano em meio a estudos, em meio a buscar conhecimento nas Escrituras, na nossa história, em quem nós somos, para que ela seja um representante eclesiástico no nosso meio. Mas enquanto eu lá estava, e não é a primeira vez que isso acontece, mas ainda ontem, é isso que eu quero dizer, fresco em minha mente, o conceito de que isso é um treinamento, e como é bom não só para as pessoas que estão chegando, como a Renata o fez, não é? Os novos pastores, para vir aprender, para fazer essas provas, assim por dizer, para tirar dúvidas, mas também para a gente, os pastores, já para os presbíteros que chegam e têm que revisar e têm que repassar. O que eu quero dizer? Que algumas coisas que estão no centro, que são ali a espinha dorsal da nossa caminhada com Cristo, deve estar sempre fresca na nossa memória, no nosso coração. A palavra diz que nós devemos ser obreiros que manejam bem a palavra da verdade, né? A palavra nos diz que nós devemos estar prontos para conversar e convencer pessoas sobre a fé que nós carregamos. E às vezes a gente sabe dizer até, fala, não, eu acredito em tal coisa, mas não tem ideia de como, o porquê nós acreditamos, aonde encontramos. De modo que nós precisamos nos empenhar, de tempo em tempo, revisar. E esse estudo, que é um estudo básico, esse tempo de estudo, que é básico à nossa caminhada, ele serve em preparação para pessoas que estão se achegando à sua fé e que vão descer as águas, inclusive, né? Enzo já falou comigo que eu posso comprar uma piscina grande que ele vai se batizar também. Mas não quer dizer que a igreja faça lá a sua marca, passei por essa e acabou. Nós devemos estar cada vez melhores na absorção desse conteúdo tão precioso para a gente. A função é de toda a igreja
em preparar as pessoas. Portanto, não só aqueles que estão se batizando, mas eu tenho convidado a igreja como um todo a orar. A Igreja do Nazareno é uma igreja historicamente distinta, conhecida, formada, mediante a uma doutrina específica, sabe? Nós nascemos para enfatizar uma doutrina, um estudo que nós entendemos que está no centro da palavra de Deus, que é uma vida de santidade. Falar especificamente, não só sobre um momento de conversão, mas um momento de mudança plena, onde você é cheio do poder do Espírito Santo. Com algumas características, quão importante é que nós saibamos disso, não é? Então, o meu convite é duplo, né? Primeiro, participe com a gente nos próximos domingos, com certeza, dos nossos estudos, e continue cada vez mais afiado, em nome de Jesus, quanto a espinha dorsal da sua fé, valores básicos do que é ser um cristão, mais do que a igreja em si, o que é ser um cristão, é isso que nós queremos entender. Mas mergulhe comigo nesse desejo divino que a igreja carrega, em treinar novas pessoas, em compartilhar essa esperança com novas pessoas, porque estamos exatamente nesse momento em nossa caminhada. Amém? Posso contar com vocês? Sim ou não? Amém, amém. Convide alguém, fale para alguém, né? Talvez eu faça um pouquinho diferente dos estudos, mas vai ser algo que vai contribuir bastante. O domingo aqui de manhã, para com os nossos grupos pequenos, vale a pena estar inclusive nos dois. Deus há de nos ajudar, amém? Deus há de te usar. Mas hoje então, nós queremos olhar um pouquinho a base nas Escrituras, e a ideia não é nem mesmo ser assim um estudo compreensivo e falar exaustivamente sobre tudo, mas nós queríamos começar pelo começo, me permita a redundância. Nós queremos olhar para o tópico do aborto, que é algo tão forte em nossa sociedade, a nossa cultura, a cultura dos nossos dias, tenta nos imprimir um conceito de que isso é uma opção para todas as pessoas. A mulher em específico tem o direito, não é assim que se coloca, de escolher se ela deve ou não deve fazer um aborto, se ela pode ou se ela não pode fazer um aborto, né? E há uma grande militância, inclusive, para que o aborto seja legalizado em todas as suas esferas, em todas as suas faces, né? Ou seja, nós sabemos que há situações e situações, né, para o aborto, mas qual é o posicionamento que nós temos mediante a palavra de Deus? É isso que nos cabe olhar hoje, não é? É isso que queremos buscar nesse dia de hoje. Então quero convidar vocês a falar e a pensar um pouquinho sobre o aborto, a visão bíblica sobre o aborto e o posicionamento da Igreja do Nazareno também sobre um aborto. E o nosso verso base para entender, né? E aqui a gente está falando sobre a Igreja do Nazareno, mas note que nós estamos buscando na Bíblia, porque que os cristãos, então, vão se posicionar para com o aborto. E o verso que nos é basilar é o conhecido verso de Êxodo, capítulo número 20, verso de número 13. Você lembra? É um dos 10 mandamentos. É mais fácil assim? A palavra vai dizer que, Êxodo capítulo 20, verso de número 13, a palavra diz: não matarás.
É simples assim. Nós continuamos a entender que as Escrituras nos orientam e nos proíbem tirar a vida de uma pessoa. E o cristão precisa se posicionar. O aborto, contra o aborto, porque Deus nos proíbe tirar a vida de alguém. E a gente já mencionou, já vem falando que tentam, nos nossos dias, a gente tenta ouvir como uma gravidez, como um feto, como se fosse ali um objeto à parte, um objeto sendo criado, uma extensão, uma parte do corpo da mulher e nada mais. A gente tenta minimizar, mas a palavra de Deus nos leva à compreensão de que nós estamos lidando com uma vida. E a base bíblica para sermos pró-vida contra o aborto é a lei do Senhor, a ordem de Deus que nos proíbe atentar contra a vida de uma pessoa. Nós poderemos seguir, inclusive, há vários outros versos que vão desenvolver, mas é aqui que está a base do que estamos falando. Nós estamos falando de vida e não podemos tirar a vida de ninguém. Somente Deus, somente o Senhor é o autor da vida e tem a prerrogativa de tirar a vida de alguém. Um outro verso que pode nos apoiar, aqui agora já olhando ao Novo Testamento, e com isso eu quero dizer que as Escrituras vão refletir esses princípios por toda a palavra de Deus. Não é só algo do Antigo Testamento, algo do Novo Testamento, como algumas vezes a gente vê em alguns debates, mas o fato que somos contra aborto é baseado em um princípio que está por todas as Escrituras. O Evangelho de Mateus. Pode passar, Paula? Tá mais para frente, por favor. Eu estou com o controle aqui, né? Não? Aí, agora está comigo. Obrigado. Um outro verso de apoio que nós temos, agora no Novo Testamento, que vai nos ajudar a entender, é uma conversa do próprio Senhor Jesus. E Jesus explicando, falando sobre como é que nós poderíamos resumir todos os mandamentos de Deus, toda a lei do Senhor. Olha o que ele diz. Olha o que ele nos conta, ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, verso 37 ao verso 39. O que nós estamos olhando aqui não é só uma lei seca, né, da parte de Deus. Aí outra coisa que a gente pode falar também, sobre a tal da lei seca. Não é só uma lei entregada por Deus, não atente contra a vida. Nós somos orientados, mediante a palavra, ao amor às vidas. Nós devemos amar o nosso próximo. E entendemos que já desde a concepção, nós estamos falando de um novo ser, ainda em formação, ainda em desenvolvimento, mas um novo ser que é digno. Nós somos inclinados, mediante as Escrituras, mediante a presença de Deus, a amar essa pessoa, não é? E nós, exatamente, quantos e quantos testemunhos a gente vê de um pai, de uma mãe, sabe, com a criança ainda na sua gestação,
E eles falam assim, já mudou a minha vida, eu já fui tomado de amor. Não é isso que acontece? É exatamente isso que o Senhor nos pede. Nós somos inclinados ao amor do Senhor pelas vidas. A nossa reflexão, então, que nos cabe, e é algo para se pensar, todas as pessoas que defendem o aborto, não nasceram e estão vivas, já diz um autor, é uma frase conhecida para argumentar contra, né? Só argumenta contra o aborto pessoas que estão vivas, pessoas que já nasceram, que já passaram por esse processo. A gente está falando de vida, entende? A gente está falando de ceifar a vida de uma criança em formação, de uma pessoa indefesa. E a gente só está fazendo isso porque você está vivo. O argumento contra o aborto, à luz das Escrituras, é exatamente o dom da vida que é dado por Deus. Enquanto cristãos, enquanto seguidores da palavra de Deus, nós precisamos nos concentrar no dom da vida que Deus nos dá e não podemos passar. E aqui é onde chega a declaração da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno acredita na santidade da vida humana e empenha-se em lutar contra a prática do aborto. A vida é uma dádiva de Deus. Desde o momento da concepção, a criança é um ser humano com todas as características de vida humana em desenvolvimento. E essa vida, dependente totalmente da mãe, acreditamos que é a vida humana e precisa ser respeitada e protegida a partir do momento da sua concepção. Opomos-nos ao aborto induzido por qualquer meio, por conveniência pessoal ou para controle populacional. Opomos-nos às leis que permitem o aborto, inclusive. A Igreja do Nazareno reconhece que optar pelo aborto como um meio de terminar uma gravidez indesejada, muitas vezes acontece porque se ignoraram princípios de responsabilidade sexual. A Igreja reconhece também que muitos já foram afetados pela tragédia do aborto. Desafiam-se as congregações locais e os crentes e oferecem a mensagem do perdão de Deus às pessoas que já passaram pela experiência do aborto. As nossas congregações locais devem ser comunidades de esperança e redenção para todos os que sofrem de dores físicas, emocionais, espirituais, resultantes da interrupção voluntária de uma gravidez. Eu estou lendo o artigo da igreja, parágrafo 30.1 da igreja. É algo que carregamos como distintivo da igreja. Perceba de novo o que eu estou dizendo. Nós, e enquanto Igreja do Nazareno, reconhecemos que desde da concepção, temos já uma vida sendo gerada. Totalmente dependente, totalmente carente dos cuidados e proteção, mas, portanto, uma vida digna do nosso amor, do nosso carinho, da nossa proteção. E esse é o posicionamento cristão. Mas a Igreja do Nazareno se posiciona também dizendo assim, olha, a realidade do aborto, ela acontece por motivos variados, tem outras coisas, apesar do aborto ser crime em nosso país, exceto em alguns casos específicos, como estupro, ou quando essa criança traz risco de vida à mãe, não é?
são as únicas situações que a lei nos permite, se não me falha a memória, no nosso país. Mas, salvo as exceções, aborto é crime. Mas ainda assim nós entendemos a realidade no nosso meio. E sabemos dos traumas, das dificuldades, das lutas. E aqui a Igreja do Nazareno se posiciona dizendo assim, olha, se somos chamados a amar, se nós somos chamados a ser um lugar de esperança, aqui não há, da parte do cristão, não deve ocorrer um dedo esticado sobre as pessoas, falando e cruzando, mas um ambiente de acolhimento em meio a tudo isso. Ou seja, pessoas que passaram pela situação, ou que estão... uma coisa é nos posicionarmos contra e entender o erro mediante as Escrituras, outra coisa é nos colocarmos como pessoas que estão aqui para julgar outras e se colocar simplesmente em oposição e atropelar pessoas em meio às suas situações. Gente, nós estamos falando de uma situação trágica, não é? Ou seria uma morte, não uma situação corriqueira. Uma pessoa que tem que chegar a tal decisão, sabendo ela ou não das implicações e de tudo que isso vai fazer, se ela está ou não está ofendendo a Deus, se ela tem ou não essa percepção, se ela vai ou não pagar, seria essa decisão simples? Não, não é. Muitas vezes, como nós já lemos aqui agora, isso está atrelado a alguns maus conceitos e mau uso de princípios, principalmente na área sexual, não é? De relacionamento. Então a pessoa já vem caminhando sem uma concepção muitas vezes de Deus, sem uma concepção muitas vezes de honrar a Deus, ou simplesmente falhou em algumas coisas e agora está lidando com as consequências de um aborto ou lidando com a possibilidade. Tudo que ela não precisa é de um povo raivoso. Percebe? Um povo regado a ódio para falar sobre o aborto. E isso às vezes acontece. Nós somos um povo determinado, nós somos congregações de crentes que nos dispomos a articular uma mensagem de paz, de perdão, pró-vida. Uma coisa é posicionar-se pela vida, outra coisa é nos colocarmos como julgadores desse mundo de pessoas. Entendendo, inclusive, que algumas pessoas que passaram por tal situação, elas precisam, na realidade, de acolhimento, de restauração, de perdão de Deus, e daí por diante, precisam de compreensão, porque são casos aonde princípios já foram violados, aonde dificuldades já foram vivenciadas, e elas precisam de acolhimento, me entende? Então, posicionar-se contra o aborto antes, mas precisamos olhar para a realidade de que o aborto muitas vezes é fato consumado no nosso meio. E não nos cabe o papel de enviar ninguém ao inferno, mas simplesmente de acolher pessoas e compartilhar perdão, reconciliação. Tentar trabalhar valores, princípios que foram rompidos, que foram alterados, no intuito de restaurar pessoas. Alguns dados importantes ao considerarmos, eu já vou abrir para que nós possamos perguntar e conversar um pouquinho mais sobre isso.
inclusive com aqueles que estão de casa, mas alguns dados estatísticos para a gente, assim, segundo estudos mais variados órgãos da saúde, em 2022 foram praticados cerca de 44 milhões de abortos ao redor do mundo. Para pensar em quantas vidas ceifadas aqui. Mais de 44 milhões de abortos ao redor do mundo. Isso equivale a uma população inteira de uma Argentina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, cerca de 800 mil mulheres praticaram abortos todos os anos. Sendo que esse número pode chegar a 1 milhão de pessoas. É uma realidade no nosso meio. Um dado preocupante para a gente. Segundo informações do SUS, o DataSUS, no Brasil, a cada dia que seja de 24 horas, ocorrem cerca de 535 internações por aborto. São de pessoas utilizadas fruto de um aborto. 100 internações. De 100 internações, a cada 100 internações, 99 foram de abortos espontâneos e tipos indeterminados. Um foi de aborto previsto por lei. Eu não estou conseguindo ler lá, você acredita? Estou ficando cegueta, hein? Deixa eu ler daqui, peraí. A cada 100 internações, 99 abortos foram espontâneos e tipos indeterminados. Um foi de aborto previsto em lei. E esses dados são apenas os registrados pelo SUS, não levando em consideração as clínicas clandestinas e os abortos em casa. Ainda segundo o próprio órgão, a faixa etária mais atingida é a de crianças entre 10 e 14 anos de idade, sendo o Nordeste a região com maior número de casos registrados. A gente está falando de uma experiência de morte, é assim que queremos qualificar, que é traumatizante, que traz mazelas emocionais e físicas para as pessoas, ao ponto de inclinar algumas delas levar algumas delas a serem hospitalizadas, e grande parte passando-se com crianças, com adolescentes, entre 10 e 14 anos de idade, gente. É uma realidade triste, não é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 mil mulheres morrem por ano no Brasil, fruto do aborto, em consequências de problemas decorrentes de abortos mal realizados. E um contraponto aqui é que, segundo o repórter Ramiro Brits, da revista Veja, de 2023, o Brasil tem hoje 33.325 famílias prontas para adotar uma criança. E cerca de 4.318 crianças para adoção. Ou seja, quase 8 grupos de familiares à procura de um filho adotivo. O que a gente quer dizer com isso? Que a adoção é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa a uma gravidez indesejada. Entendendo que há dificuldades em pessoas em criação, não é uma resposta, essa não seria uma resposta, o aborto não seria uma resposta. Falando aqui, vamos pensar um pouquinho sobre as causas, eu vou abrir para vocês em breve. As causas que levam um aborto, nós temos a violência sexual, nós temos a falta de conhecimento muitas vezes,
a má informação sobre a responsabilidade sexual. A falta de orientação nos lares é um dos fatos que leva e conduz ao aborto. A falta de educação sexual à luz de princípios cristãos nas escolas, igrejas e comunidades. A falta de um governo que invista em saúde com educação moral cristã em todos os níveis da sociedade. E a gente está falando que, antes de mais nada, há um papel em casa, há um papel na igreja de educação, porque a gente está falando que muitas vezes isso ocorre por falta de valores e princípios cristãos também na área sexual, não é? Então, a educação aqui é de suma importância e começa em casa, e a igreja tem o seu papel em educar, em colocar sobre isso, mas também enquanto sociedade. E aí o que a gente vê é a impossibilidade de falar numa sociedade laica, não é? Em falar em órgãos públicos sobre princípios cristãos. Afinal de contas, se coloca isso, eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero ir além, dizendo que o seguinte, é um contrassenso essa cultura que vai deixar que vai levar mulheres que tenta fazer, principalmente das mais novas, levar elas a pensar e entender que a gravidez não é uma vida, que ela tem o direito, que aquela criança sendo gerada é simplesmente uma extensão, é uma simples questão de escolha, se aquilo ali faz bem ou não faz bem para ela. Essa cultura é essa ideia justamente que gera um senso de banalidade no caso. E não é algo banal. Não é algo banal à luz das Escrituras. Nós estamos falando de uma vida. E não é algo banal para a saúde, seja ela física, emocional e social, muitas vezes, das pessoas. Minimizar uma gestação não é e nunca será algo simples. Quero passar rapidamente aqui pelos estágios dessa formação fetal. Se a gente está falando que é ali, na gestação, que a vida acontece, talvez entendendo um pouquinho melhor esse processo de gestação nos consiga ajudar a entender que há vida. E eu sei que parece um tanto quanto loucura olhar, porque a gente percebe a vida, ela ainda na barriga da mãe. As crianças interagem, não interagem? Ela responde ao ambiente, é bíblico, não é? João Batista, ao ouvir a voz de Maria entrando em casa, deu um salto a ponto de trazer um enchimento de espírito sobre a sua mãe Isabel. Nós temos inúmeros casos no Antigo Testamento de crianças interagindo em prol de um conceito espiritual, não é isso que diz a palavra? Havia interação ainda na barriga da mãe dos gêmeos. Mas ainda assim, olha só, a primeira semana, acontece a fertilização, a fixação uterina, o início da formação do sistema nervoso, intestino e fígado. Da segunda à quarta semana, a formação do tronco, da espinha dorsal, o nervoso e todo o neural que se tornará o cérebro já está em formação. A partir da quinta semana, o que nós vemos é a formação do fígado, é a finalização da formação do fígado, dos pulmões, das pálpebras.
sistema digestivo já começa a ser formado, o esqueleto já ganha desenvolvimento, o coração, os rins, vasos sanguíneos e sistema nervoso central com 5 semanas, a partir da quinta semana. Em 6 semanas nós podemos já perceber braços, pernas estão sendo formados e o feto começa a se mexer ou a nadar, como você queira, pelo líquido da placenta. A partir da 8ª semana, o batimento cardíaco, o início do desenvolvimento dentário já acontece, o feto já responde a estímulos. Ou seja, se você falar com ele, ele já está respondendo. Se você mexer na barriga, ele começa a interagir com o que você já está fazendo. A partir da 10ª semana, o cérebro formado, e o feto já sente dor, formação dos seus olhos e desenvolvimento dos ovários ou testículos já começam a acontecer, se é menino ou se é menina. A partir da 12ª semana, eu esqueci de passar para vocês, né? A partir da 12ª semana ocorre a formação das pálpebras e unhas, e um grande desenvolvimento muscular começa também a acontecer. Gente, nós estamos falando de uma nova vida, que se desenvolve muito rápido, que nós podemos perceber muito rapidamente, que interagem, que sente dor, inclusive, a partir de algumas semanas. E falando em dor, um fato consumado, explorado, é a realidade para aqueles que passam, para as mulheres que passam por um aborto, muitas delas, elas sofrem uma síndrome pós-aborto. Tem dificuldades psicológicas, essa síndrome pós-aborto, conhecida como PAS, ela vai relatar o entorpecimento dos sentimentos da mulher. Ela se torna uma pessoa mais fria após a situação. Perturbação do sono e pesadelos, alucinações, síndrome do pânico, baixa autoestima, sentimento de culpa e de autocondenação, riscos aumentados de suicídio, sequelas no aparelho reprodutivo. Há sequelas também para as mulheres que passam por isso. De novo, nós estamos aqui falando do aborto, mas querendo considerar que a palavra de Deus nos orienta. Primeiro, é entender que estamos falando de uma vida. Segundo, que nós somos chamados a amar pessoas, amar outras vidas. Terceiro, nós entendemos que há um claro direcionamento da parte de Deus, dizendo que não devemos ceifar a vida de ninguém. E a palavra em Efésios diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos. Está falando de Deus, o dom da vida, quem nos dá a vida, e portanto somente Ele é passível de tal decisão, é o Senhor. A nossa conclusão é que se nós somos imitadores de Cristo, como filhos amados, nós temos o dever de fazer como Ele fez. Nós precisamos lutar para que outros tenham vida. Eu sei que há muitas considerações a serem feitas, há muitos diálogos a serem feitos, mas entregando, e eu tenho falado até com certa exaustão a esses poucos pontos, mas são pontos basilar no conceito cristão. Primeiro, a gente está falando de uma vida e de ceifar uma vida. Isso é contra. A palavra de Deus nos diz que é contra, porque Deus é o Criador da vida. Somente Ele tem essa.
Outro fato consumado é que essa é uma realidade em um mundo caído. E que nós, enquanto igreja, não somos chamados a atropelar ninguém. Nós precisamos abordar o assunto, a realidade, com graça, com misericórdia, como quem é chamado a um ministério de restauração, de cura. A igreja se posiciona de maneira oficial, dizendo assim, olha, nós entendemos que a realidade muitas vezes já é fruto de má administração de princípios e valores cristãos, principalmente que são pertinentes à sua área sexual. Não adianta nos acharmos todos se essa já é a realidade, se já há uma deficiência, nós precisamos trabalhar nos princípios cristãos. Uma vez que aconteceu, uma vez que essa é a realidade, nós nos posicionamos e ainda assim, não sem ser cristãos, não tomados por ódio, não tomados por raiva, não tomados por uma soberba de quem manda pessoas ao inferno, mas de quem abraça pessoas, inclusive descrevendo a realidade de mazelas emocionais. Nós falamos, inclusive, nós trouxemos alguns dados da OMS e de vários, dizendo assim, existe uma síndrome, muitos desenvolvem uma síndrome com várias mazelas físicas. Pessoas são hospitalizadas, pessoas morrem por conta disso, pessoas ficam doentes em sua alma, perdem sua autoestima, fruto desta decisão errada. São simples pontos, poucos pontos, mas mesmo ao adentrar as situações específicas, difíceis muitas vezes, que envolve, nós não podemos deixar de considerar estes pontos. Em oração, em submissão, pedindo a Deus que nos ajude. E inclusive, um outro ponto que aqui foi colocado, para muitos casos difíceis, a realidade da adoção, ela também é real. E ela é uma opção no nosso meio. São poucas considerações, mas profundas e que não devem ser deixadas de lado ao olharmos para a realidade, para a situação de um aborto. Ok? Tem muita coisa a se falar, com certeza. Mas não é porque temos muitas coisas que nós vamos desconsiderar princípios que... E eu falei de como a igreja do Nazareno se posiciona, mas nós estamos falando de princípios bíblicos cristãos para o aborto. Amém? Eu queria abrir para que possamos conversar um pouquinho sobre isso. Queria pedir a vocês, a gente precisa do microfone, né? Eu troco, não tem problema. O que eu queria é pedir sua participação, se você quiser participar com a gente nesse instante. Pronto? Pronto? Agora está indo, né? Nós temos inclusive aqui no nosso meio, de maneira remota, a Leila. Leila poderia certamente nos dar muitos casos, muitas situações onde ela lida com isso, porque ela é assistente social, não é? Na nossa cidade. Mas eu queria deixar aberto, o que chama a sua atenção em meio a tudo isso? O que a gente pode falar? Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, vocês que estão em casa podem participar com a gente
falando sobre isso. Se você quer perguntar alguma coisa, se você tem alguma dúvida do que diz as Escrituras, ou mesmo se tem algum caso que você, alguma experiência que você gostaria de compartilhar. Só tem que ser devagarzinho, um por vez, né? Pastor Oscar está aqui também, um abraço para o senhor, em nome de Jesus. O que você acha, gente? O que chama a sua atenção? Pastor, eu vou só opinar, né? Eu acho que as mudanças em tempos, né? Porque a gente, quando frequentava a escola, há tempos passados, aí 30 anos atrás, a gente tinha aulas de religião implantadas dentro das escolas. Hoje não pode mais, hoje não é mais permitido. E eu tive a oportunidade de viajar pelo Nordeste. Conheço boa parte do Nordeste. São regiões onde foi destacado aí que é o maior número de abortos, né? E infelizmente são regiões muito pobres e que se conhece lá também que é uma prática muito grande de abuso de crianças pelos próprios familiares, tios, pais. Então, uma cultura muito que precisa muito ali de o evangelho ser pregado, mudanças, o empenho de ações sociais por parte dos governantes, porque lá é assustador esse abuso de crianças lá de 10, 12, 13 anos, e esses abusos não é de pessoas de fora, não. São tios, são primos maiores de idades, até mesmo os próprios pais. Eles levam essas crianças para se prostituírem. Então, assim, tinha que ter um empenho maior, lógico, da igreja também, né? Mas de ações sociais do governo. E é isso que está sendo totalmente o contrário, né, nos dias de hoje. Eles estão querendo criar leis para permitirem o aborto, querendo mudar algumas coisas aí. E eu acho que lá atrás era bem menor, porque a gente tinha, 1, 2 vezes na semana, a gente tinha aula de religião dentro das classes de aula. Eu lembro disso que eu tive aula. Eu não era praticante em igrejas, mas eu tinha aula dentro da escola. As regras eram diferentes, o respeito ao próximo era diferente, né? E isso está mudando tudo hoje. É só uma opinião minha. Muito bom, Rogério. Você toca em alguns pontos, e alguns deles são difíceis realmente, né? Eu não sei o que a gente vê em meio aos estudos, e uma das estatísticas que eu coloquei aqui até ajuda a gente a refletir essa ideia. Tem muita coisa que a gente nem contabiliza. Os próprios estudos apontam isso. Os números são assustadores do número de abortos e tudo mais. E eu suspeito, Rogério, que isso tenha sido assim através da história. O aborto não é de hoje, né? Inclusive táticas cruéis de como se fazia, enfim. E o maior risco de tudo isso, quando a gente sai, quando a gente desprende de valores cristãos, por exemplo, o linguajar humanitário, muitas vezes, que inclusive empurra pessoas à aceitação do aborto, de novo, desprovido de valores e princípios cristãos e tudo mais, principalmente, o que se apega é o fato assim, é uma questão de saúde pública. As mulheres estão fazendo e passando por aborto sem o apoio, sem o cuidado de um médico, porque isso é crime. Portanto, legalize, não é? Vamos legalizar, vamos tornar isso uma questão de saúde pública para que elas possam. E esta fala, desprovida de valores e princípios cristãos, faz lógica, não faz? Então, aqui a gente precisa entender o seguinte, quando a gente está pensando em saúde pública, é claro que, dada a realidade de
de um aborto, de uma necessidade de aborto, seja ela como tenha que ser, porque nós precisamos convir que há situações que se fazem necessária, como a nossa lei, por exemplo, quando traz risco para a mãe. E é uma decisão muito difícil de ser tomada, não é? Você tem que optar pela vida de um ou de outro em detrimento da outra. Essa é uma decisão complicada de se tomar. Mas uma vez que o aborto precisa ser feito, é claro que nós precisamos entender que deve ser feito dentro de parâmetros médicos e assim por diante. Porém, o que a gente está olhando é que a gente não pode desassociar do dom da vida. E a gente precisa olhar, e que muitos desses já estão longe. Então, Rogério, passa, sim, por uma questão de educação. E é verdade, antigamente nós aprendíamos a palavra, assim por dizer, nós tínhamos ensino religioso e a gente ouvia. E hoje, em meio a uma sociedade laica, não é? Ou seja, nós temos múltiplas religiões, e a gente não enfia, e nós como os cristãos, nós não queremos necessariamente enfiar a Bíblia goela abaixo de ninguém. Como é que a gente faz isso? Numa escola pública, por exemplo. Então são situações complexas, mas não muda o fato. Está muito atrelado à questão da cultura, que banaliza, e a falta de educação, seja por questões sociais, mas também por valores cristãos. E aí, quando eu olho para essas coisas, eu prefiro ficar com a parte que me cabe. Eu preciso educar os meus, eu preciso pensar na igreja, em educar com valores cristãos, com moralidade de um ponto de vista cristão, inclusive fazendo as ramificações necessárias à sexualidade. Porque se tratarmos disso, a gente começa a endereçar muitas outras causas. O Rogério está falando da questão das crianças, e eu prefiro chamar assim as nossas adolescentes. São crianças de 10 anos, 11 anos, 14 anos de idade muitas vezes, que já estão... Ora, se eu tratar bem valores e princípios cristãos, não é? Eu já estarei endereçando isso. É um absurdo, realmente, mas é a realidade. Muitas vezes essas crianças são abusadas, como o Rogério disse, dentro de casa. Às vezes por um pai, por um tio, por um primo, e essa é uma realidade também difícil. Mas, de novo, ainda adentrando tais situações, que a gente pode explorar e falando, mas uma vez que essa é a realidade, entendendo as mazelas, muitas vezes é uma situação que não tem, se uma criança e um menor de idade é um estupro de vulnerável. Não tem essa de, ela topou, ela não, entende? Nossa lei já manda, já faz, e agora eu entendo que há malefícios também para esta criança na própria gestação. Há traumas psicológicos, há traumas físicos também, há riscos sendo corridos por ali. Mas nós não queremos deixar nenhum dos outros princípios que nós acabamos de falar. Vida, nós estamos falando de vida, e nós estamos falando de uma realidade onde a igreja precisa se colocar por quem ela é. Pregadora do perdão, não é? Pregadora de poder divino de cura e reconciliação, promotores de uma realidade divina. A gente não pode sair disso. Os assuntos são complexos, mas eles precisam ser endereçados a partir de um prisma cristão. Pessoas participando aqui com a gente, chamando inclusive, falando, não adianta, é pecado abortar, ficou grávida e não deseja criança, não aborte, doe o bebê.
um assunto muito complexo, sem dúvida nenhuma. É importante a reflexão, muito bem abordado, tema complexo e velado muitas vezes. Parabéns por mencionar. A violência, o aborto em famílias são temas que caminham juntos, precisamente. Leila tá dizendo isso. E, de novo, a Leila fala com muita propriedade, lida com muitas situações aqui. Então, de novo, se a melhor resposta cristã, não deixando de lado os valores da vida, não deixando de lado os outros valores, mas, de novo, Rogério, com tudo que você fala e o que a Leila está colocando aqui, olha, atrelado ao tópico do aborto, está a violência, está famílias desestruturadas, está famílias desinformadas, está a pobreza, a miséria, muitas vezes ali atrelada, e daí por diante. Como é que nós vamos endereçar situações? Educando o nosso povo com valores e princípios cristãos. E é uma realidade no nosso meio, a nossa dificuldade de fazer isso de maneira pública. A gente não adianta, a gente vai ter que parar, Rogério. A gente vai ficar se lamentando que nós não podemos pregar valores e princípios cristãos nas nossas escolas públicas, em lugares públicos. Ou será que a gente vai assumir a nossa parte caseira ou comunitária como a gente tem aqui hoje? Me entende? Porque o mesmo direito que eu tenho como cristão de falar da Bíblia na escola é o direito que a turma do Hamas, deixa eu colocar assim de forma bem grosseira, né, tem de compartilhar as suas ideias publicamente. Me entende? Nós precisamos de limites para todos. Me entende? Porque eu não quero enfiar goela abaixo. Ah, pastor está defendendo, eu defendo uma sociedade permeando valores cristãos, sim, mas a partir de um povo que na sua base vive valores cristãos, não porque a gente enforça isso sobre pessoas. Ok? Pois não, Rogério? Então, a gente falou sobre o Nordeste, mas na nossa região aqui, essa falta de princípios bíblicos e uma orientação sexual, uma educação, por exemplo, a gente tem muitos casos aí de crianças, né, adolescentes, engravidam e alguns casos, não sei dizer estatisticamente, não sabe nem quem é o pai, por causa desses bailes funks que tem, outras coisas aí. A gente já presenciou pessoas próximas da gente, sabe, menina de 13, 14 anos, frequenta certos ambientes, não tem uma orientação, não tem uma educação, não tem princípios. E quantas dessas crianças aí engravidam e não sabem quem é o pai, por causa dessa falta de compromisso, né, sem ter uma falta de orientação, né, mesmo. Porque hoje é comum, né, as crianças, adolescentes aí frequentarem certos ambientes, sai com um, sai com outro, não tem preocupação, né, nem com o pecado, né. Então eu acho que tem regiões que o que predomina é a pobreza, a miséria, mas a nossa região o que predomina mesmo é a falta de conhecimento da palavra, do pecado, do que é certo, do que é errado. E quantos casos desses não tem aí? Adolescentes que engravidam e não sabem quem é o pai. De novo, tema super complexo e de várias nuances. A gente não está aqui, nós mencionamos a região do Nordeste simplesmente por uma estatística, em especial com a idade baixa das crianças. Mas não é uma realidade simplesmente e exclusivamente do Nordeste. Ela está por todos os cantos e como a gente está colocando aqui, ela é uma realidade que denuncia várias outras complexidades, né? Da violência, da miséria, da pobreza, da falta de instrução, da falta de educação, mas principalmente, Rogério, eu concordo contigo, falta de valores cristãos. Falta de valores cristãos. Ou seja, por exemplo, muitos estão atrelados
em muitos casos, muito do que a hora que a gente vai explorar está atrelado de um ponto de vista cristão, a falta de valores cristãos na parte da sua sexualidade, não é? É o que você acabou de descrever. Se a gente vai em algumas festas, aí você está citando uma situação onde se faz, não sabe nem de onde veio o sêmen, né? Mas não é muito diferente, de uma pessoa que tem uma vida sexual ativa. Ela está, de novo, fora de valores e preceitos cristãos. Uma vida sexual ativa, diga-se de passagem, fora de um pacto de casamento, fora de uma parceria de vida, como a palavra nos instrui, nos ensina. Então, de novo, o que nós precisamos, talvez eu acho que assim, o que é mais basilar para a gente enquanto cristãos, nós precisamos ensinar valores e princípios cristãos para os nossos filhos, para a nossa casa. Ao invés de ficarmos simplesmente reclamando daquilo que nós não podemos fazer, nós precisamos atentar naquilo que nós podemos fazer. E se tratarmos algumas das causas paralelas que caminham, que permeiam as situações complexas que levam ao aborto, a gente vai poder endereçar essa situação. Essa é a forma que nós temos de lutar contra. O aborto não é legal, o aborto é pecado, à luz das Escrituras, porque nós estamos falando de outras vidas, nós estamos falando de vidas, mas nós entendemos que estamos em meio a um mundo caído, aonde nós temos que escolher entre o ruim e o pior, entre uma vida e outra, entre um trauma e outro. E é uma situação muitas vezes de desespero. E ainda nestas situações, valores e princípios cristãos podem nos ajudar a mitigar, sabe, a dividir o fardo, se nada mais. Agora, se nós atentarmos com cuidado aos valores e princípios cristãos da palavra, no que diz respeito à nossa sexualidade, ao nosso pacto de conduta cristã, não é? Na espinha dorsal de quem é um membro da Igreja do Nazareno, está lá alguns artigos de fé, quais são as bases da nossa crença cristã, e um pacto de conduta cristã. Olha, como cristão nós vamos nos portar, como cristão nazareno nós vamos fazer isso, nós vamos nos abster disso. Entendendo o que diz as Escrituras, a gente quer caminhar nessa conduta aqui, não é? Se nós nos atentarmos a um pacto de conduta cristã e aos nossos valores e princípios básicos de fé, nós vamos trabalhar e evitar muitas dessas coisas. Ponto número 1. Agora, é um mundo caído, é um mundo ruim, que uma coisa ruim vai desencadeando outra, e nós precisamos lidar com elas também à luz das Escrituras. O que mais, gente? Obrigado, Rogério, pelas contribuições. O que mais? Alguma dúvida fica assim? Alguma coisa que a gente colocou que às vezes soa inadequado? E se você mencionar, de repente a gente pode tentar se acertar, porque de novo é muito complexo. Pois não, meu irmão? É um assunto muito complexo e delicado. Super. Porque isso envolve a parte financeira, como diz a pobreza lá do Nordeste. A pessoa também tem um filho para deixar passar fome. Eu não sei. É muito complexo isso. Agora, o que eu tenho de certeza na minha vida é o seguinte: se nós como igreja, nós temos que olhar esse mundo e trazer as pessoas para perto de Deus. Porque quem convence do pecado não somos nós, não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem habitação do Espírito Santo torna-se templo de Deus.
Então, verdadeiramente, quem é templo de Deus, eu acho que não vai praticar essas coisas e ao seu lado ele vai procurar evitar essas coisas nas outras pessoas, no próximo. Aí inclui o amor ao seu próximo, que é a base de todas as coisas. E Jesus falou que deixa amor, amar o próximo como nós mesmos, como está lá em Mateus. Dependem toda a lei e os profetas. Porque se cada um amar o seu próximo como a si mesmo, essas coisas não vão acontecer, nem essa, nem roubo, nem droga, nem assassinato, roubo, nada. Então a igreja está numa posição aqui, eu acho, que trazer pessoas, sabe? Eu vou contar uma experiência que eu tive a semana passada, ou retrasada. A Ângela caiu lá a gente estava caminhando, ela tropeçou e caiu. Mas antes, um pouco, a gente estava sentado depois de caminhar, e eu sou muito observador com as coisas, pessoas que passam, as coisas que acontecem. E eu vi uma pombinha caminhando em direção à água, ela veio lá de cima, de fora. E a asa dela estava quebrada. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, coitada. E eu observei, ela foi tomar água e veio também andando. E aquela asa quebrada. Eu falei, meu Deus, a asa dela deve estar quebrada. Aí eu fui, e ela correndo, ela não conseguia mais voar. Peguei aquela pombinha e levei lá na administração. Falei, olha, está a casinha quebrada. Alguém pode fazer alguma coisa por isso? Ela falou, aqui não, nem lá no bosque. Eu falei, então o que tem que fazer? Deixar morrer. Não tem outro jeito. Aí eu perguntei se podia levar para casa. Ela disse que eu podia. Mas eu falei, o que eu vou fazer com esse bichinho lá, se eu tenho um cachorrinho, vai, né? Aí ela ficou quietinha, no início ela esperneada, depois ela ficou bem quietinha na minha mão. Aí eu falei, eu vou soltar ela de novo. Aí soltei e fiquei observando. Ela voltou para onde ela arrumava a comida, ela estava com o papinho bem cheio. Tem o trilho do bonde, ela desceu, mas não conseguia mais subir. E nessas alturas a gente estava indo embora. Mas o meu coração cortou de ver aquele bichinho ali indefeso. E falei, vai morrer. Não tem ninguém para cuidar. E depois de 2 dias, aquilo na minha cabeça, eu de madrugada falei com o Senhor, por que eu estou sentindo tanto dó daquele bichinho? Por que eu chorei quase na hora de ir embora? O Senhor falou comigo, falou, esse é o amor que vocês têm que ter com o seu próximo. Porque eles estão indefesos na mão do inimigo. Então a igreja precisa abrir os olhos, trazer, as pessoas estão indefesas. Satanás está fazendo o que quer. Nós precisamos socorrer essas pessoas, trazer para dentro, para que Deus faça uma obra na vida delas e elas sejam protegidas, porque eu creio firmemente que quando nós estamos nas mãos de Deus, o alimento, as coisas necessárias para nós não vai faltar. Jesus falou isso. Então a gente precisa, aquele sentimento eu aprendi, e Deus usou aquele bichinho para me falar. As pessoas lá fora estão indefesas. Amém. Nós precisamos trazê-las para perto de nós, para perto de Deus, para elas poderem ser tocadas também pelo Espírito Santo e mudar o coração, mudar a vida. Então, as coisas que estão aí no mundo, se nós falarmos como ensinamentos, é difícil, porque elas não vão aceitar, muita gente não aceita, muita gente vai abrir os olhos, mas eu creio que é muito mais eficaz uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia do Espírito, não fazer essas coisas, aborto e outras coisas mais. É isso. Amém, amém. Em concordância aqui em gênero, número e grau. Perfeito. Se nós trouxermos as pessoas para perto de Deus, problema resolvido, assim por dizer. Fato. E esse é o papel da igreja. Vai resolver não só o problema de aborto, vai resolver um problema, todos os outros. Nossa dependência de Deus. Agora, a realidade continua e persiste. E o desafio, eu estou com algumas perguntas aqui, inclusive da Leila. E o desafio acontece no nosso meio, a realidade no nosso meio, inclusive, meu irmão. E é claro, de novo, é um assunto complexo, a gente vai começar a explorar um punhado de coisas. Mas existe no meio dos crentes a realidade
do aborto. Então, e aqui, mas aí eu vou voltar, né? Antes de eu começar a entrar nesse tipo de pergunta, que tipo de crente é, quem é que não sei o quê, sabe? Antes de eu entrar nisso, eu quero me ater de verdade ao clamor que você fez. Eu quero ser igreja. E aí, é aqui que nós estamos, aqui para mim é o ponto central, sabe? Essa realidade muitas vezes está no nosso meio, uma pessoa sentada no nosso meio, que passa e está lidando com uma realidade, porque é uma realidade de aborto. E aí, ao invés de eu começar a questionar o quão próximo ela está, se ela é crente ou se ela não é, eu quero ser igreja. Esse é o meu ponto básico para a gente hoje. Ao invés de eu olhar para a sociedade lá fora e falar do que eu não posso, não me deixa fazer, falta informações e valores cristãos, eu preciso apresentar isso, eu quero usar das oportunidades que eu tenho para ser igreja, para ensinar, entendeu? Olha a pergunta aqui interessante, o senhor me entendeu, né, no que eu estou dizendo? Eu concordo plenamente, gênero, número e grau. Nós precisamos trazer pessoas para perto de Cristo, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, que elas vivam por esses valores e princípios do reino que o próprio Espírito Santo coloca na gente e, portanto, elas se afastarão dessa realidade caída e pecaminosa e estarão provando da restauração. Não tem o que dizer, mas a realidade não muda. Eu não preciso nem muitas vezes ir lá para fora. Essa realidade, às vezes, chega para a gente dentro da igreja. Ao invés de ficar atacando pedra e apontando o dedo, ou questionando e me perguntando aonde ela está na caminhada dela com o Senhor, por que falhou no princípio tal, onde é que estava a base, ao invés de ficar apontando, sabe, o que eu estou sugerindo é que nós devemos ser igreja. E essa é a pergunta que a Leila coloca aqui para a gente, ó. O que é que acontece na igreja quando é descoberto que uma mulher fala de aborto? E não só na igreja, eu concordo, isso acontece na igreja. Mas o que é que acontece com a igreja? Como é que a gente se posiciona? Apontar o dedo? Falar das mazelas, da dor, do erro? Qual é a orientação? A pergunta está aqui. Qual é a orientação que a gente dá? Procura liderança? Algum aconselhamento específico? Pela minha experiência, em geral, são casos que ficam em silêncio. Olha só, de novo, e ela, uma assistente social cristã, está falando assim, ó, pela minha experiência, o que eu vejo é que essas pessoas se calam. Vamos dar um passo atrás, depois de tudo que a gente falou. Essa pessoa pode até estar sofrendo de algumas questões físicas, ela pode estar sofrendo por questões emocionais, ela está lidando com várias sequelas do fruto que ela aconteceu, e ela não tem um ambiente de cura para ela. Porque muitas vezes, eu concordo em gênero, número e grau, a gente precisa trazer e tal, mas eu acho que a gente tem que parar uma vez que nós estamos lidando com a situação, parar de querer esmiuçar ao erro e de apontar o erro e pegar e simplesmente tentar fazer o nosso papel de igreja. A Leila está dizendo assim, a gente tem uma orientação, nós temos orientação, a palavra tem orientação. Para antes, durante e depois de um processo de luta, de dor, de perda, e essas pessoas estão lidando com situações muitas vezes extremas, tendo que escolher entre o ruim e o pior. Algumas delas tiveram que escolher entre um trauma e o outro, entre um desespero e o outro, e a gente não tem uma palavra no meio disso, que não seja de acusação, de falar, ó, eu avisei. Será que a gente não tem nada melhor para falar, para fazer, para orientar, do que ficar olhando aonde foi que você caiu, o que você passou? E isso vale não só para um aborto, vale para qualquer outro pecado.
Nós somos contra o pecado. Nós nos posicionamos contra, o pecado destrói, corrompe, mas quando um pecador chega no nosso meio, quando um pecado brota, a gente atropela, a gente vai olhar e vai sim, o melhor que a gente pode fazer é falar assim, você está longe de Deus? Ou será que nós podemos, e não foi isso que o irmão quis dizer, não estou colocando isso, ao contrário, eu estou interagindo com a pergunta aqui. Nós temos orientação, nós temos carinho, nós temos palavra de conforto, palavra de cura, nós temos, em algumas dessas situações, condições de dividir o fardo. Olha, você tem uma luta tremenda, para passar, sabe, você tem batalhas a vencer, mas a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, Deus está do seu lado e eu estou aqui. Nós temos sim, deve procurar uma liderança, um pastor, não de alguém que vivenciou um aborto simplesmente, mas qualquer pecado que possa acontecer. Qual é a relevância de se levar isso para a liderança? De ter uma pessoa mais madura para lidar com a situação. É isso que nós queremos. Agora, a experiência de alguém que lida com isso aqui, ela está dizendo assim, ó, é que muitas vezes quando brota no nosso meio a gente tem que ficar quieto. A pessoa tem que passar em silêncio. Tem alguma coisa errada. E aí a gente para, né, Rogério? Para ficar olhando lá fora. Porque a gente não pode mais criticar. A gente não pode mais ensinar. É verdade, eu lamento. Mas é um assunto complexo também, porque eu não quero enfiar a Bíblia goela abaixo. Agora o que eu sei é o seguinte, em ambientes como esse, que a gente pode fazer a diferença, a gente às vezes não faz. As pessoas acabam tendo que se esconder no silêncio. No meu ambiente caseiro, porque acontece dentro de lares cristãos. Pois não, Rogério? O papel da igreja eu acho que é abraçar. Abraçar e deixar claro para a pessoa que ela vai ser perdoada por Deus, né? E infelizmente às vezes isso não acontece dentro da igreja. Às vezes é meio distorcido que o negócio, né? O que o pastor acabou de falar, é apontado o erro, o defeito, a falha da pessoa. Minha cunhada, uns dias atrás, um tempinho atrás, aí me fez uma pergunta sobre o batismo. E que alguém foi falar para ela que ela tinha que largar tudo que não agradava a Deus para ela ir para a igreja e se batizar. Falei, está errado quem te falou isso. Falei, você vai do jeito que está. Quem vai te convencer do que é certo ou errado é o Espírito Santo. Lá dentro você vai mudar, você não pode permanecer do jeito que você... Algumas coisas que o Espírito Santo te mostrar que é errado, você vai ter que mudar. Mas se for assim, ninguém vai para a igreja, porque todo mundo erra. Por exemplo, eu sei de situações que um irmão nosso é fumante, eu abraço ele, nunca toquei no assunto. Situações que o irmão era alcoólatra, eu abraçava e nunca toquei no assunto. Eu sabia do problema, mas eu nunca cheguei e falei para ele, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, certo? Porque aconteceu isso comigo na igreja anos atrás, e eu fiquei envergonhado e fiquei anos afastado por causa disso. Porque toda vez que a pessoa me encontrava, ela falava, você tem que parar de fumar. Entendeu? Eu fiquei envergonhado de sair, quer dizer, ela apontava o meu erro. Eu sabia, aquilo me incomodava, não precisava mais ninguém apontar. É o que acontece dentro da igreja. A pessoa ela tem o problema dela, aquilo eu tenho certeza que quando ela está dentro da igreja, ou quando ela chega para a igreja, o Espírito Santo vai começar a incomodar ela. Se a gente ficar apontando, aí que ela não vai ficar na igreja, ela vai embora. E de novo, eu entendi perfeitamente o que você está falando, e é isso mesmo. Agora é a forma, né, Rogério? É a forma que fizeram contigo. A forma que colocaram. Nós precisamos falar a verdade em amor. A gente precisa construir. Eu digo o seguinte, inclusive, e esse é o princípio de ministério que a gente implementa na Casa do Evangelho. A gente só pode apontar a verdade com efetividade uma vez que nós estamos em relacionamento. Muitas vezes, a gente não tem nem relacionamento, a gente não tem nem intimidade suficiente para falar assim, isso aí está errado.
Mas a gente quer falar. E aí a gente sai do tom. E aí a gente não é efetivo, a gente sai do tom, a gente se coloca em ar de superioridade, nós inferiorizamos a pessoa e dizemos que... E aí, entendeu? Então, Outro fator é o seguinte, a igreja é um ambiente para todos, inclusive para os pecadores. Amém? Está com a vida bagunçada, está com a vida errada, pode vir para a igreja, não tem problema. Agora, o batismo não. O batismo implica na mudança de vida. O batismo é o sinal de quem mudou de vida, de quem está mudando. Dizendo só porque a conversa começou, né, do batismo. Essa pessoa que está falando assim, eu tenho que mudar de vida para ir para a igreja, claro que não. Venha para a igreja do jeito que você está certíssimo. Agora, se posicione pelo Senhor. E aí se batize. Ainda assim, o batismo não quer dizer que a pessoa é irrepreensível, inerrante. O batismo quer dizer que ela mudou de vida. Não é que ela não tem mais nenhum erro, nenhum vício. Ela parou de fumar, mas ela continua comendo 3 Big Macs por semana. Ela vai ter que mudar de vida. Porque é pecado também, você sabe disso, né? Agora eu não vou batizar a pessoa porque ela come 3 Big Macs. Entendeu? Não, porque ela... Calma aí. O que você fazia antes, agora, à luz de Cristo, você não faz mais? Então você é uma nova criatura. Seu coração está posicionado. Daqui para frente Deus vai tratar. A gente vai estudar as Escrituras juntos e Deus vai te revelar quem você precisa ser. E a gente está junto nessa caminhada. Essa é a nossa perspectiva. Agora a gente não tem que começar a criar uma lista farisaica do que você precisa, pode ou não pode fazer. Nós precisamos de um coração inclinado, voltado ao Senhor. Ponto. A hora que esse coração muda, aí a gente batiza. Né? O batismo implica em mudança de vida. Agora, uma coisa é falar do batismo, outra coisa é falar de vir para a igreja. Todo mundo vem para a igreja. E na igreja nós falamos a verdade em amor. A gente precisa apontar algumas coisas, mas em amor, buscando sermos efetivos. Eu não quero falar por falar. Eu não quero falar de qualquer jeito, para me colocar, para achar que eu sou melhor que o outro, ou simplesmente para destruir o outro. Você fuma, você bebe, você faz tal coisa, não tem problema, você está no lugar certo. Agora, à luz das Escrituras, daquilo que Deus tem para você, Deus pode fazer uma obra na sua vida. E à medida que eu me relaciono contigo, eu vou ganhando oportunidades da gente compartilhar essa nova vida, que vai te levar a deixar algumas coisas para trás. Agora, eu falar por falar, eu falo de qualquer jeito, eu me coloco como se eu fosse melhor, isso que você está sofrendo é uma vergonha, porque se você fosse como eu, não é por aí. É exatamente isso que afasta pessoas, que fazem pessoas vivenciando uma realidade de aborto, que fazem ela se calar, se esconder dentro da igreja. A pessoa está aqui buscando algo de Deus, mas eu não posso nem mesmo compartilhar o que eu tenho. Pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Eu vou apimentar mais a decisão, eu não esperaria outra coisa, hein? Mas a pessoa que abortou, cometeu um crime. Aborto é crime. Denuncia ou não denuncia? O tema é muito complicado. Super complexo. Já apimentou legal, né? Aborto é crime. Aborto é crime, mediante a nossa legislação. A gente denuncia ou não denuncia? De novo, Leila, qual é o espírito pelo qual eu vou me colocar? Esse é o mais importante para mim. Eu não sei, para te falar a verdade. Eu não sei. Porque aqui nós somos regidos não pela lei do homem, mas pela lei de Deus, por valores e princípios de Deus. Eu vou denunciar alguém só porque eu sou maior, melhor do que ela, porque eu quero... Né? A gente vai denunciar uma pessoa que comete um crime, Leila, de aborto, mas não de alguém que dirige bêbado, por exemplo.
É crime também, é ou não é? E assim por diante. Então, de novo, se eu estou considerando valores e princípios cristãos, eu quero ser efetivo, eu não quero falar simplesmente por falar, porque eu só me destaco. Eu não quero martirizar ou punir a pessoa. Quando eu disciplino meus filhos, eu não disciplino meus filhos para puni-los, eu disciplino para educá-los. Ou seja, eu quero ser efetivo em ensinar alguma coisa importante. E eu estou dizendo aqui na Casa do Evangelho, uma das coisas que nós tentamos implementar sem relacionamento, esquece, eu não estou mudando nada. É mais fácil eu suportar, aguentar o fardo, as consequências do pecado junto com ela, do que simplesmente puni-la pelo seu erro. Eu não estou dizendo que não há justiça, que não deve ser justiça. É um tema super complexo, né? Ninguém neste mundo é santo, mas temos que buscar a santidade em si. Santidade, a Bia compartilhando, santidade não é, quando a Bia fala assim, ninguém é santo no sentido que não erra, mesmo depois de tomar a decisão e se posicionado na direção do Senhor. Ninguém é inerrante. Nós somos santos por cumprir o propósito de Deus em nossa vida, ou seja, eu vou buscar a Deus santo. Isso, quando eu me aplico à santidade, aí eu compartilho da santidade de Deus. É isso que Deus chama de santidade. Então eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais santo que ninguém. Se eu estou buscando a Deus e uma pessoa que está aqui sofrendo por um erro que cometeu, seja um aborto, ou seja qualquer outra coisa, se ela está aqui em arrependimento buscando a Deus, eu não sou melhor que ela, então eu não vou apontar, isso aí que você está sofrendo é porque você não tinha Deus no seu coração, você não estava longe de Deus, você não se aproximou de Deus, porque eu sou passível da mesma situação, no sentido que eu posso não dar ouvidos a Deus e cair num pecado qualquer. Talvez não do aborto, talvez não mas eu posso. Não somos melhores que ninguém. Dentro da igreja, isso tem que prevalecer. Amém? Mais alguma coisa? Pois não, meu irmão. Então, a gente acusar, nunca. Ir lá denunciar alguém que fez o aborto, nunca. Isso não é papel da igreja. A gente tem que trazer para perto e dizer, se você abrir o seu coração para o Senhor, você vai deixar todas essas coisas, porque Deus habitando acabou o problema. Porque se nós começarmos a acusar e falar, você tem que fazer, esse é o problema que o Rogério estava falando e que todo mundo enfrentou lá atrás. Você tem que parar de fumar, você tem que parar disso, você tem que parar de ir não sei aonde. A gente não consegue. Agora, quando Deus realmente entra em nós e habita no nosso coração, a gente não faz mais aquelas coisas que estão falando que você tem que fazer. Porque quando o Espírito Santo entrou na minha vida de uma maneira maravilhosa mesmo, no minuto seguinte, eu nunca mais fumei. E eu tentava por mim, 2, 3 meses, voltava, 6 meses, voltava. Mas a partir do momento em que o Senhor se manifestou na minha vida, nunca mais, no minuto seguinte, acabou aquilo. Eu tinha vergonha de ter fumado. É isso que a Bíblia diz, em linhas gerais, que quando a gente tem Deus no coração, a gente tem vergonha das coisas erradas que a gente fazia. E isso é santificação. É afastamento das coisas erradas, afastamento do mal. Não é ser sem pecado nenhum, não. Você se afastar do mal. Por isso que não, Deus falava, a Bíblia ia dizer, ser de santos como eu sou santo. Deus, ele é totalmente afastado do mal. Agora, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho condição de ser igual a ele aqui nesse mundo, fazendo as coisas que ele fazia em relação a Deus? Tenho. Tenho sim. É que a gente não se dedica a isso. A gente se dedica mais às coisas materiais do que às coisas
com o relacionamento com o nosso Deus. Porque se eu posso, que Ele é o caminho, eu posso ser como Ele, totalmente como Ele. Jesus nunca fez nada errado, mas Ele botou o dedo no nariz das pessoas e falou, raça de víbora, nas coisas em relação a Deus. E a relação a Deus é não matar, não pecar. Por isso que fala que amar o próximo como a nós mesmos, esse problema está resolvido. Não precisa ter juiz, não precisa ter delegado, não precisa ter nada, se todo mundo fosse assim. Então, papel da igreja não é acusar. Você fez porque você está longe. Não. Vem cá, meu irmão. Vamos junto aqui buscar, abre o seu coração para o Senhor entrar na sua vida e tudo isso vai estar resolvido. Mas o que a igreja está fazendo hoje? É isso? Eu tenho minhas dúvidas. Tem aí igreja que está só pegando o dinheiro do pessoal e fazendo o templo de Salomão. É por isso que as pessoas não querem saber de igreja. Agora, se a igreja for um lugar, quando Jesus falou, aqueles que crerem farão coisas ainda maiores do que a que eu fiz. Essa é a igreja que precisa estar faltando no mundo. Para as pessoas se achegarem e encontrarem alento na graça de Deus, na presença de Deus, para elas se sentirem mais confortáveis, sem desespero. Aí pronto, a vida dela muda. Amém. É isso que nós estamos dizendo. Não é nada de, você é isso. Não, nós não temos esse papel. Eu me lembro de Jesus falando, Pedro, você me ama, Pedro? Claro que eu te amo, Senhor. Então, cuida das minhas ovelhas. Cuida. Não é esparrama, não. Cuida. 3 vezes, porque ele tinha negado o Senhor Jesus. E Pedro caiu na sua realidade. E depois também naquele cenáculo, depois daquela situação. No cenáculo, a gente vê que ninguém mais teve medo de morrer. Entrou a graça de Deus. Seja lá o que for, eu caminho no caminho que Deus me direcionou. É isso. Posso morrer por causa disso, mas eu vou enfrentar. Amém. Amém. Gente, eu quero orar. O tempo vai passando. Agora vocês pegaram fogo. Rapidinho. Eu conheço a história de uma mulher que ela teve uma gravidez complicada. Começou a ter vários problemas durante a gestação e uma das sugestões do médico dela foi que ela interrompesse a gravidez porque tanto ela como a criança estaria em risco, que talvez nem ela sobrevivesse ao parto nem a criança. E diante de uma decisão dessa que realmente não é fácil, ela decidiu continuar com a gestação. E por ela ter continuado com a gestação, eu estou aqui hoje. Olha aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. De novo, gente, nós precisamos ser igreja. O irmão Reginaldo falava sobre isso ali atrás. O que a gente precisa que a gente precisa conduzir pessoas ao Senhor, para próximo de Deus. E isso é ser igreja. Quando nós nos depararmos, seja com um aborto, com outro pecado, com outra situação calamitosa, o que nós precisamos é ser igreja. E a igreja procura trazer pessoas. Quando você encontrar alguém que é crente, está vindo na igreja, para usar os exemplos que o Rogério colocou, está vindo na igreja, mas você perceber a deficiência, a dificuldade, ou seja, puxa, isso está acontecendo, isso é complexo, mas é fruto de uma ausência de valores e princípios cristãos. É a sua oportunidade não para apontar o dedo, não para se achar melhor, não para julgar, mas para ser igreja e ministrar o ano aceitável do Senhor, a graça, a misericórdia, a paz, a restauração, a cura divina. Talvez você precise, talvez você não dê conta, aponte um líder, aponte uma outra pessoa, chame gente para perto, ore a respeito. Mas é tempo de ser igreja. É isso que o tópico do aborto está nos falando. Complexo. A Leila já está colocando aqui assim, fala, olha, talvez pensar só no aborto em si não seja o caso onde a gente precisa denunciar, mas lembrando que é um caso complexo, às vezes envolve violência, né? Às vezes violência inclusive de família, e aí o silêncio não cabe. É verdade, né? E é difícil.
situações calamitosas, às vezes, nós temos que tomar decisões entre o ruim e o pior, entre uma desgraça e outra, não é? E nós precisamos ser igreja, cheios do amor de Deus, da graça do Senhor, das misericórdias de Deus, exalar, derramar, porque às vezes é a única forma que nós temos de mitigar a situação, de dividir o fardo com as pessoas. O que eu quero, para que nós possamos encerrar, porque o tempo vai passando muito rápido, eu não sei se você tem alguém que passou, que vivenciou uma situação de aborto, ou mesmo uma situação dessas desastrosas, para deixar numa boa nota, né, que estão envolvidas ali na realidade do aborto também, de um abuso, seja como for. Talvez você tenha alguém por perto, próximo, ainda que não seja algo que aconteceu ontem, mas em algum... Puxa, vamos orar. Eu queria que você lembrasse dessa pessoa nesse instante e pedisse. Em meio à nossa oração hoje, eu acho que de tudo que nós falamos, a gente entendeu que é um assunto super complexo, mas o que é simples são alguns valores do reino. O que é simples é o chamado de Deus para que nós sejamos igreja em meio a tudo isso. E essa é nossa oração nessa manhã. Queremos ser a igreja do Senhor, tomadas de amor, não olhando para o pecado do outro e falando, faltou Deus aí, meu irmão, se explica. Não, vamos lá, vamos abraçar em nome de Jesus. Amém, vamos orar? Senhor, nós graças te damos nessa manhã, pela oportunidade que temos de abrir a sua palavra, e são realidades tão simples e tão fáceis de notar. Sua palavra é explícita em dizer, não matarás. Sua palavra é clara, contundente a nos ensinar que nós devemos, por amor a Deus, nós devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós somos ordenados, nós temos essa expectativa sobre nós de amar. E Deus, nós precisamos e queremos ser tomados pelo seu amor. Senhor, nós aqui estamos não brincando de sobreviver, não brincando, Senhor, de ajudar pessoas, mas nós queremos de verdade olhar para as pessoas em suas mazelas, em suas dificuldades, sejam elas cristãs ou não, Senhor, sejam elas, ó Deus, pecadores se achegando com remorso, buscando, Senhor, alívio, seja como for, nós queremos fazer como o Senhor nos ensinou, como o nosso Cristo nos moldou. Nós queremos amar pessoas por quem elas são, em meio às suas situações, nós queremos despejar do amor. E, ó Deus, nós acreditamos que assim, ao assim fazer, nós estamos convidando ela a essa vida contigo. Pai, o nosso dever é amar, é apontar para o seu amor, para a sua bondade, e queremos deixar, ó Deus, a obra de convencimento, a obra, Senhor, de restauração, a obra, Deus, de cura, a obra de transformação a cargo do seu Espírito Santo. Deus, nesta manhã nós possivelmente estamos aqui nos lembrando de pessoas que têm sofrido com a violência, sofrido, ó Deus, com a miséria, com a pobreza, sofrido, Senhor, com a falta de conhecimento, informação, de valores e princípios cristãos, ó Deus, que estão à mercê dessa cultura que tenta banalizar, ó Deus, o pecado, que tenta banalizar, ó Deus, a vida, que está dizendo, Senhor, às nossas mulheres, às nossas crianças, às nossas meninas, ó Deus, que uma nova vida sendo gerada dentro dela é simplesmente uma parte dela, é simplesmente uma opção que ela pode ter ou não. Não é vida nova dada por Deus, dádiva do Senhor. Ó Deus, e nós pedimos a
força do Senhor sobre elas, ó Deus. Nós pedimos a força do Senhor sobre a sua igreja, para que sejamos firmes, fortes, decididos em valores e princípios, ó Deus, de fé, mas também, ó Deus, firmes e fortes em um pacto de conduta cristã. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus, a ensinar isso aos nossos filhos, à nossa igreja, aos nossos amigos, Senhor, que estão, Senhor, caminhando conosco. O Espírito Santo de Deus coloca essas coisas em nosso coração, Senhor, e nos traga, Senhor, para perto de Ti. Deus, derrama cura, derrama, Senhor, força sobre o Seu povo, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos de Ti, e é isso que aqui, Senhor, estamos reconhecendo. Senhor, e nesse instante, ao lembrarmos de pessoas, de repente, que estão em meio a tais situações, nós estamos pedindo a sua cura, o seu milagre acontecendo lá, mas estamos pedindo que o Senhor nos ajude a sermos bálsamos, agentes de transformação, ao levar sua presença para perto delas. Nos ajuda, Deus. Dê-nos, ó Senhor, sabedoria. Dê-nos, ó Deus, do seu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor, Deus e Pai, seja sobre ti. Que as doces, suaves, sublimes consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre ti. E que o poder do Cristo, que nos ajuda a sermos a igreja, seja contigo hoje, amanhã e sempre. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.